Boa noite. A Polícia Civil apresentou nesta segunda-feira um colombiano que confessou ter estuprado uma adolescente de 12 anos na capital. Na última sexta-feira, a menina foi atraída até a casa do suspeito após ele oferecer R$20 para a vítima colocar créditos no celular. Jesus Antônio Meza tem 61 anos. Ele foi preso na casa dele, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, na última sexta-feira. Segundo a polícia, ele estuprou uma garota de 12 anos naquele mesmo dia. Jesus, que é colombiano, usava um método para atrair as garotas para sua casa. De modo geral, ele tinha essa prática de fazer isso, de passar dinheiro para as vítimas, R$30, colocar crédito celular e tudo mais, né? Ele tá assim, confirmou e as fotos também evidenciam que geralmente são menores de idade que ele trabalhava, entendeu? Após confessar o crime, a polícia encontrou um vasto arquivo pornográfico na casa dele. Boa parte do material envolvendo menores de idade com quem ele possivelmente se relacionou e também imagens satânicas que ele usava em rituais. O delegado do 14º Distrito de Polícia identificou que o colombiano já havia sido preso há pouco mais de 20 anos e fora do Brasil. E ele já tem um histórico de prisão, ele já foi preso nos Estados Unidos já na década de 80 por tráfico de drogas. Constatamos a situação ainda mais grave, que lá tinha um álbum com várias fotografias pornográficas com menores de idade, tinha vários quadros e álbuns, materiais de um certo satanismo, que ele falou que ele é um admirador, um estudioso dessa filosofia. Um preso do Centro de Detenção Provisória Masculino foi morto dentro da unidade na tarde de hoje. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Taile Ferreira da Silva, de 30 anos, estava preso há pouco tempo por tráfico de drogas. A SEAP vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Policiais da Rocan apreenderam hoje 18 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida dentro de uma geladeira em uma casa no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Durante a ação, 3 homens foram presos após serem abordados em um posto de combustíveis. A droga, que foi avaliada em R$70 mil, segundo a Polícia Militar, seria distribuída em bairros da zona norte da capital. A Companhia de Gás do Amazonas anunciou hoje que está expandindo a rede para atender a demanda comercial e residencial da capital. As obras devem terminar em setembro. De acordo com o diretor comercial da Cigás, 30% das obras de expansão da rede de distribuição de gás natural no Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus, já foram realizadas. O projeto prevê a expansão da rede, que hoje é de 88 quilômetros, em mais 4,5 quilômetros. Pelo menos 100 estabelecimentos na área poderão ser atendidos. O gás natural ele é uma alternativa realmente mais econômica, você economizar até 40% em relação aos outros combustíveis é extremamente interessante, principalmente no momento de crise que a gente vive. Nesse primeiro momento, o foco são os comércios e as edificações verticalizadas, né? As obras já passaram pela rua Salvador, Maceió e Pará e devem chegar em breve à Avenida Djalma Batista, com previsão de finalização na Avenida Darcy Vargas no mês de setembro. As obras estão sendo feitas à noite e com uma técnica para reduzir os impactos no trânsito. Essas obras foram feitas através de uma metodologia chamada furo não destrutivo, né? Método não destrutivo, que é o furo direcional. É um equipamento que faz a colocação dos dutos sem a necessidade de abertura de vala. Então, é um método que não traz transtorno praticamente algum para o trânsito. A Cigás atende hoje 60 clientes, entre indústrias, postos de combustíveis e termoelétricas. Os investimentos no setor já ultrapassam os R$220 milhões. O Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Amazonas está recebendo sugestões de todos os setores, inclusive da população, para elaborar um plano de governo que será encaminhado aos candidatos à Prefeitura de Manaus. Caio Fonseca. Começou ainda em maio um prazo para que a população, de uma forma em geral, envie sugestões aos candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2016. Essas sugestões são enviadas ao CREA, que é ao meu lado, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, Cláudio Guenca. Cláudio, a população pode enviar diversas sugestões a vocês ligadas a diversos temas. Isso, a população pode contribuir de forma geral com essa grande
proposta que o CREA implementou, principalmente nas sugestões voltadas à área da engenharia e à área técnicas afins do nosso Conselho. Mas nós vamos trabalhar desde as propostas mais simples até as mais complexas, para que os prefeituráveis possam considerar um planejamento da cidade de Manaus a longo, médio e curto prazo. Lembrando que mobilidade urbana também é um tema muito importante que a Prefeitura ainda precisa adequar muitos pontos na cidade. Está incluído nessas sugestões em que vocês vão receber. Nós temos 5 eixos temáticos e um deles é voltado somente para a mobilidade urbana, que nós entendemos que é um tema relevante e importante para que o administrador público possa implementar. Mas dentre eles nós temos a área da agronomia, a área da educação, que nós precisamos aprimorar e avançarmos muito para fazer a cidade de Manaus uma cidade melhor e mais agradável a todos que convivem nela. Termina amanhã o prazo para enviar as sugestões? Isso, amanhã nós terminamos o prazo, encerramos para compilar as propostas e entregar em tempo hábil aos prefeituráveis para que eles possam considerar nas suas propostas que serão entregues nas suas campanhas. Muito obrigado, viu, presidente? Lembrando que as sugestões podem ser enviadas pelo site do CREA Amazonas. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Milhares de pessoas participaram no último sábado da Marcha para Jesus na capital, um dos principais eventos da comunidade evangélica no país. Reconhecida este ano como Patrimônio Cultural e Imaterial do Amazonas, a Marcha para Jesus passou a fazer parte do calendário de eventos culturais e turísticos do estado. Os fiéis acompanharam os trios elétricos com sucessos da música gospel de todos os ritmos. De acordo com a organização, 800 mil fiéis evangélicos participaram do evento realizado neste fim de semana. Já a Polícia Militar informou que mais de 60 mil pessoas seguiram a marcha até o Sambódromo de Manaus, onde foram realizados os shows. Na sua 23ª edição, a Marcha para Jesus teve como tema Unidos nas Mãos de Deus. Foi condenado a 19 anos e 9 meses de prisão em regime fechado o ex-policial militar acusado de matar um universitário em agosto de 2013 após uma briga em uma festa de aniversário na zona sul de Manaus. O réu está foragido e foi julgado à revelia. Banco dos réus vazio. Mas para a família de Fábio de Souza Ferreira, morto com 3 tiros no dia 9 de agosto de 2013, este é o primeiro passo para que a justiça seja feita. Eu creio sim que a justiça está acontecendo, tá entendendo? E realmente depois que ele for capturado e que ele estiver pagando pelo crime que ele cometeu, aí sim a gente vai descansar, né? O acusado de cometer o crime foi julgado à revelia porque está foragido. O ex-policial militar Antônio Augusto da Silva Serrão Júnior chegou a ser preso, mas foi liberado pela justiça em 2014. Desde então, nunca mais foi visto. 3 pessoas compareceram ao julgamento para falar como testemunhas. A sessão foi presidida pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Anésio Rocha Pinheiro, e a acusação ficou por conta do promotor Edinaldo Medeiros. O réu contou com um advogado da Defensoria Pública do Estado. Antônio Augusto da Silva Serrão Júnior foi condenado a 19 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual encaminharam uma recomendação ao governo do Amazonas nesta segunda-feira para que as ações previstas no reordenamento da rede pública de saúde, que estão em fase de implementação, sejam suspensas por 90 dias. Nesse período, a Suzam deverá elaborar um estudo prévio sobre os contratos que comprovem a possível redução de custos. A recomendação é uma das medidas adotadas após as audiências públicas realizadas para avaliar a proposta do governo, que tem como meta reduzir em mais de 300 milhões de reais os gastos na área da saúde. O governo do estado tem 10 dias para informar sobre o acolhimento da recomendação e deverá ainda enviar relatórios quinzenais sobre o andamento do estudo. Foi enterrado neste domingo no cemitério São João Batista, na capital, o corpo da diretora-presidente da Rede Calderaro de Comunicação, Rita de Araújo Calderaro. A empresária, que sofria de esclerose lateral amiotrófica, estava internada na UTI e morreu no último sábado, aos 88 anos de idade.
Viúva do jornalista Humberto Calderaro Filho, fundador da Rede Calderaro de Comunicação e filha do desembargador André Vidal de Araújo, Dona Rita, como era chamada, também foi professora do Instituto de Educação do Amazonas e era muito dedicada às atividades filantrópicas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Carauari, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Vira, a previsão é de predomínio de sol. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Presidente Figueiredo, o sol também aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Agora o assunto é esporte. Mais de 150 atletas de 12 estados participaram em Manaus do Campeonato Brasileiro Individual e da Copa Brasil de Conjuntos de Ginástica Rítmica. As competições encerraram no último sábado. As apresentações foram no Centro de Ginástica do Amazonas, Bianca Maia Mendonça, inaugurado na última sexta-feira. Entre os destaques estava a ginasta número 2 do Brasil, a paranaense Angélica Fetinski. É muito trabalhoso, né, por você representar o país em várias competições, Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, Mundiais. E graças a Deus, com todo o esforço e dedicação, hoje eu sou a atleta maior medalhista pan-americana do individual que o Brasil já teve. De acordo com a presidente da Federação Amazonense de Ginástica, uma equipe do Amazonas na categoria pré-infantil vai disputar o Campeonato Sul-Americano, que será realizado em outubro. Para nós é orgulho, né, motivo de muita alegria, ver uma equipe amazonense se sobressair, né, dentre as participantes. Também houve uma peneira paralela para juvenil e adulto. A ginasta amazonense e campeã pan-americana Bianca Maia estava presente no evento e se mostrou contente com o desempenho das novas atletas do país. A gente está vendo a nova safra da ginástica brasileira, que vai estar representando o nosso país nas Olimpíadas de 2020, 2024. Então eu estou bem satisfeita em ver essa renovação. E as quadras de areia da Ponta Negra ficaram movimentadas neste final de semana. A segunda edição do circuito Band Salvari de vôlei de praia reuniu mais de 160 atletas e as finais foram disputadas neste domingo. Céu limpo e muito calor durante a tarde de domingo, cenário perfeito para a bola subir nas quadras de areia da Ponta Negra. Na categoria sub-21 feminino, Meire e Raíssa conquistaram a terceira colocação diante da dupla Érica e Emanuele. Na mesma categoria, no masculino, Renner e Rodrigo levaram o bronze depois de uma disputa apertada com Vitor e Gabriel. Depois foi a vez da categoria sub-19 entrar em cena, também em busca da terceira e quarta colocação. Mas não foi desta vez que Hudson e Tomás levaram o bronze, garantido por Leonardo e Daniel. Já na categoria Master, um jogo apertado, ponto a ponto disputado, e as meninas da Cidade Nova bateram as representantes do Distrito Industrial. No Master masculino, a equipe da Matinha passou pelo São Jorge também com placar apertado. Finalzinho de tarde na Ponta Negra e hora das disputas pelo primeiro e segundo lugar. Na categoria sub-19 masculino, Lucas e João Vitor levaram a melhor. Já na categoria sub-21 feminino, medalha de ouro para Joyce e Stephanie. Na mesma categoria, Thiago Nascimento e Ripinha fecharam o set com vantagem, que garantiu à dupla a primeira colocação. As equipes de elite foram as últimas a entrar em quadra. Na categoria Master, um jogaço emocionante, daqueles de ponto a ponto. Mas a alegria foi das meninas da Arena Vicentore, que derrotaram as representantes do clube municipal. É uma satisfação estar fazendo parte dessa equipe, porque é uma equipe com garra, né? Você pode ver agora no jogo. E é emoção pura, né?
E para finalizar, um outro jogaço, disputado ponto a ponto. A partida foi para o tie-break e os meninos do Jardim Paulista garantiram a primeira colocação na categoria Master Masculino. Obrigado, pai. Eu te amo muito. Mostrar para todo mundo que a gente, depois dos 40, ainda tem uma saúde no corpo para fazer algo de bom na vida. Quadra lotada foi assim desde a última sexta-feira e o público assistiu 72 partidas da segunda edição do Circuito Band Salvário de Vôlei de Praia. Vale lembrar que foram cerca de 162 atletas que passaram aqui pelas quadras e não acaba por aqui. Em julho, tem muito mais. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Ou ainda rever nossas reportagens em youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Acompanhe agora as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.